Bom, pessoal, continuando a introdução ao Prolog, agora que já vimos os princípios básicos sobre fatos e regras, vamos praticar um pouco com alguns exercícios. Essa lista de exercícios tem 3 questões para ser resolvidas. A primeira traz uma base de conhecimento sobre uma determinada escola. Podemos analisar essa base e verificar que temos alguns fatos já criados em que diz que certos alunos frequentam algumas disciplinas e também esses alunos frequentam instituições de ensino. Temos também nessa base fatos que dizem quais são os professores responsáveis por quais disciplinas e um fato auxiliar que diz que os professores também são funcionários dessas escolas. Então, por exemplo, aqui nós temos que o João é aluno da disciplina de cálculo. A Maria é aluno também de cálculo. Podemos ver aqui no segundo funtor que João frequenta a PUC. O Joel frequenta a UFRJ. Temos também que o professor Carlos ele é professor de cálculo. A Ana Paula é professora de estrutura. Pedro é funcionário da UFRJ e Carlos é funcionário da PUC. Então a gente tem que resolver essas duas questões aqui. Quem são os alunos de um professor qualquer, no caso X de uma variável? Então essa é a primeira regra que a gente tem que criar. E a segunda é quem são as pessoas que estão associadas a uma universidade X? Então, para uma determinada universidade, eu quero saber quem são os alunos e os professores dessa universidade. Então, essa questão é assim. Então, para resolver o primeiro exercício, eu digitei a base de conhecimento informada no exercício e eu gostaria de saber os alunos do professor. Então, eu vou criar uma regra em que diz que A são os alunos do professor X. Passando essas duas variáveis, a gente consegue criar uma regra mais, vamos dizer assim, mais abrangente, em que o usuário vai poder informar tanto o professor quanto o aluno. Então, a lógica aqui, uma das possíveis, é primeiro a gente pegar as disciplinas do professor e depois das disciplinas buscar os alunos. Então, para isso, eu vou usar professor, que no caso é o X. Eu descubro as matérias desse professor e vou usar a conjunção e aqui, o aluno que frequenta essa matéria. Então, criada a regra, a gente pode testar, Primeiro vamos clicar em consultar para ver se tem algum erro. Então, a ideia aqui a gente pode passar algum aluno determinado ou algum professor, Então, a gente vai pegar o professor X, essa primeira consulta que vai me retornar todas as matérias do professor X, e depois eu tento pegar todos os alunos com aquelas matérias retornadas pela primeira consulta aqui, pela primeira subconsulta, vamos dizer assim. Então, a gente já pode testar. Então, eu vou pegar a regra que eu acabei de criar. São alunos do professor. Então, a gente pode colocar uma variável aqui, pode até repetir a A, e vamos pegar o nome de um professor, por exemplo, Pedro. Enter. Então, os alunos são o Joel, somente o Joel. Eu poderia inverter essa consulta. Eu quero saber quem são os professores de Joel. Vou colocar uma variável qualquer aqui.
E ele vai me retornar Ana Paula e Pedro. Vamos conferir aqui. Então, o Joel ele frequenta tanto estrutura quanto programação. Os professores de estrutura é a Ana Paula e programação é o Pedro. Então, isso é o interessante desse paradigma, em que a gente não teve que programar imperativamente aqui, né, todas as instruções para achar as respostas para a gente. Um outro tipo de consulta, vou colocar uma variável anônima aqui. E aqui eu simplesmente quero saber se o Joel é aluno de algum professor. Então ele vai me retornar true, né, que é a resposta padrão. Por isso que veio vazio aqui embaixo. O próximo exercício é para que eu diga, né, quem são os associados de uma certa faculdade. Para isso, né, existem diversas formas de resolver, mas eu vou tentar dividir. Primeiro, eu vou tentar buscar os alunos de uma certa faculdade e os professores de uma faculdade. Depois unificar essas duas novas regras em uma regra só. Então, vou criar alunos associados. Então, eu quero saber se o aluno A é associado a uma faculdade. Vou dar um nome mais sugestivo aqui. Então, ele é associado se ele frequenta, né? A gente tem um fato que é frequenta. Então, eu vou pegar aqui se o aluno frequenta a faculdade. Vou fazer uma regra muito parecida com professor associado. Professores associados. Então, vou pegar prof. Faculdade. Então, essa regra é verdadeira se... Eu acho que eu não vou chamar de professor aqui, vou chamar de pessoa. Porque é um funcionário, né? A gente tem uma regra chamada funcionário. Então, se a pessoa é funcionário de tal faculdade. Então, tem mais duas regras, mas ainda não responde o que eu preciso, né? O que eu preciso é uma regra associados. O que vai ter essa regra associados? Eu quero saber se a pessoa está associada a uma faculdade. Isso é verdade se ela é um aluno associado ou se ela é o quê? É um professor. Então, para o ou a gente usa o ponto e vírgula e aqui a gente tem que passar, né, a aridade 2. Então, eu tenho aqui a pessoa, vou quebrar uma linha aqui para ficar mais fácil. Pessoa e a faculdade. E a mesma coisa para outra regra aqui embaixo. Então, criei a minha regra de associados. Vamos ver se tem algum erro. Consulta ocorreu normalmente. Então, vamos testar aqui. Associados. Então, eu quero saber se o Joel é associado a uma faculdade. Então, vou chamar uma variável qualquer aqui. Olha, deu um pequeno erro, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, eu acho que a regra aqui está escrita de forma errada. Ó, associados. Vou fazer a consulta novamente. Ele até tenta resolver aqui para a gente o problema. Vou tentar novamente. Primeiro eu tenho que fazer a consulta. Depois que eu consertei. E vamos repetir.
Olha só, Joel está associado com a UFRJ. O que está correto. Se a gente tentar um nome qualquer, tipo Mary, vamos dizer com quem que ela está associada, com nenhuma universidade. Mesma coisa a gente pode fazer com o professor. Então eu vou digitar aqui Pedro, se o Pedro está associado a alguma faculdade, o UFRJ. Eu posso confirmar uma informação também. Pedro está associado com a UFRJ? True. Pedro está associado com o IFMG? Falso. Então, assim, a gente resolveu o primeiro exercício sugerido. Continuando, vamos para o número 2, em que ele diz: elabore um programa em Prolog que forneça o nome da capital de qualquer estado da região Sudeste. Quando a gente fala elaborar um programa, significa criar a base de conhecimento e possíveis regras. Então, para resolver esse exercício, se eu achar isto, nós vamos primeiro criar nossa base de conhecimento, que não foi fornecida, igual ao exercício anterior. Então, nós podemos criar, por exemplo, estados. Então, nós vamos ter o estado, por exemplo, Minas Gerais, e podemos colocar a capital, Belo Horizonte. Vamos pegar os outros estados. Então, nós temos São Paulo, nós temos Rio de Janeiro, nós temos Espírito Santo. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória. Somente dessa forma a gente já atende parcialmente o exercício, porque por aqui nós já conseguimos descobrir se uma determinada capital. Então, por exemplo, estados. Eu posso querer saber a capital de Minas Gerais, simplesmente colocando uma variável no lugar da capital e a gente tem um resultado. Mas, como eu disse, as regras vêm para facilitar as consultas. Então, a gente pode criar uma regra aqui chamada capital, em que a gente simplesmente passa o estado e vamos fazer algo muito parecido com a consulta que a gente acabou de realizar. Estados. Então, eu vou passar o estado. Nesse caso, estado, a gente vai ter que ter uma variável para retornar para a gente o resultado, né? Acaba que não vai influenciar tanto a nossa consulta. Então, capital. Ok. Pequeno erro aqui. Feito. Então, eu quero saber a capital de Minas Gerais. Capital de Minas Gerais. Belo Horizonte. Ficou muito similar, mas apenas para a gente praticar mesmo. Bom, vamos para o último exercício dessa pequena lista. Implemente um programa para determinar quais tipos sanguíneos podem doar e receber sangue de quais tipos. A tabela seguinte fornece as informações necessárias. Depois, faça consultas para saber se um tipo pode doar para outro tipo e se um tipo pode receber de outro tipo. Então, embaixo a gente tem essa tabela 1, né? Vamos interpretar ela. Então, a gente está falando que A
ela doa e recebe para A. A não doa nem recebe de B. A doa para AB e A recebe de O. Então a gente tem, né, esse resumo aqui, e a gente tem que primeiro criar uma base de conhecimentos com essas informações e depois criar duas regras. Uma que recebe, consulta ou recebe, um que consulta o doa. Ok? Então, vou começar a criar a nossa base. Então, eu posso falar aqui que o A doa para A, que o A doa para AB, que o B doa para B, que o B doa para AB, que o AB doa somente para ele mesmo, que o O ele doa para todos, o doador universal. Então, vou até dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, para B, para AB e para o próprio O. Então aqui a gente tem os fatos, né, o que é sempre verdade, para as doações. Bom, e para receber, a gente vai fazer algo muito similar, né, para receber. Então a gente vai falar que A recebe de A, que A recebe de O, agora o B, que o B recebe de B e também recebe de O, agora vamos para o AB. O AB ele recebe de A, ele recebe de B, ele recebe do AB e ele recebe do O, né? Ele recebe de todo mundo. E o O só recebe dele mesmo. O O só recebe dele. Bom, então com a base criada, vamos realizar a consulta sem erros. Então a gente, conforme o exercício disso, a gente apenas são necessárias consultas. Eu não preciso criar regras. Então eu vou, por exemplo, consultar se o A doa para O. Falso. Vou consultar se o A doa para AB. Verdadeiro. Vou consultar se o A recebe de AB. Falso. Então, o complicado desse exercício foi apenas montar a base de conhecimento, que também é bem simples, não tem mistério nenhum, apenas analisar a tabela dada. E assim a gente finaliza, né, esses exercícios iniciais e podemos ir para outros assuntos nas próximas videoaulas aí.